David Barney. Esse homem era um jovem tuberculoso que entregou a sua vida para pregar o evangelho aos índios peles vermelhas nos Estados Unidos. E ele sai no meio da floresta e então avista o lugar onde está ali o acampamento indígena. Ele vê a fumaça, ele vê as barracas, e ele para longe, distante, arma sua barraca, e ali ele começa a orar. E ele passa horas clamando, fica completamente encharcado, ensopado, clamando a presença de Deus. Mas os índios o avistam, e um grupo de índios vem e cerca o lugar que ele está, querendo matar. Mas aquele homem, enquanto orava e clamava, trouxe a presença de Deus para perto. Os índios não puderam fazer nada. Eles ficaram impressionados com aquele cara pálida que clamava ao grande Espírito. No dia seguinte, aquele jovem entrou naquela tribo e foi recebido por aqueles indígenas. Ele pregou o evangelho, Isaías 53. Mas quando ele falava, algo tremendo aconteceu. A presença de Deus caiu naquele lugar. Os indígenas começaram a chorar. Eles se jogavam no chão e rolavam no chão. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Homens que carregam, que chamam, que atraem a presença de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, um dia eu cheguei mais cedo para o culto. Cheguei de tarde. Os nossos cultos naquela época eram no ginásio. E eu lembro que quando eu pus o pé nas escadas que começam, que dão ali para o nosso ginásio, eu senti a presença de Deus. Fiquei todo arrepiado. Havia algo diferente ali. Quando eu terminei de subir as escadas e abri a porta do ginásio, eu encontrei toda a equipe de louvor. Eles estavam com os braços abertos e andavam pelas cadeiras, orando e clamando: Deus, vem neste lugar. Eu pude sentir na entrada, quando eu pus o pé nas escadas, gente que atrai Deus, que chama Deus, que carrega Deus consigo. Quando eu fui casar, eu lembro que antes de casar eu fui conhecer a minha família, a família da Sil, lá no Paraguai, em Assunção. E eu não sabia que tinha uma igreja grande lá. Igreja enorme, na verdade. E um dia a gente foi visitar o culto. E eu não me esqueço. Eu pus o pé naquele lugar. O pastor lá convida todos os membros da igreja a chegarem meia hora antes. Tem apenas uma música ambiente e as pessoas ficam orando naquele lugar. Simplesmente orando. Mas quando eu cheguei para a hora do culto, eu não sabia disso. Quando eu pus o pé lá dentro, parecia que havia uma parede invisível, que bateu no peito. Dava para sentir. A presença de Deus era quase palpável naquele lugar. E eu creio, ainda existem pessoas que chamam a presença de Deus, que atraem a presença de Deus. Homens como Sadraque, Mesaque, Abidnego, homens como Daniel, que são capazes de atrair o olhar de Deus, a presença santa. Hoje, uma santa presença vai tomar conta desse lugar. Deus vai levantar pessoas diferentes aqui. Pessoas que atraem Deus. E quando eu estava lendo esse capítulo, algo tomou o meu coração. Eu falei: Deus, mas o que esses jovens tinham de diferente? Por que Daniel é conhecido na Babilônia como um homem que tem o espírito dos deuses? Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego viram a tua presença de forma tão real? Eu fico imaginando eles dançando com Jesus no meio do fogo. Por quê? E eu li esse livro de cabo a rabo, algumas vezes, e algo me chamou a atenção. A palavra é fidelidade. 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 Você quer carregar a presença de Deus com você? Atraí-la, chamá-la? Você precisa ser encontrado fiel. Quando Jesus faz o sermão do monte, e ele fala das bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados os
puros de coração. Por quê? Eles verão a Deus. Quantos querem ver a Deus? Você precisa passar no teste da fidelidade. E hoje eu queria olhar para a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e tentar compreender alguns testes de fidelidade que eles passaram, que eles tiveram que enfrentar, e que fizeram eles abrirem a porta dos céus e atrair a presença de Deus para perto. Quantos querem abrir a porta dos céus hoje? Quantos querem ser encontrados fiéis? Hoje eu quero te preparar para alguns testes que na vida cristã você vai passar, se você quiser carregar a presença de Deus contigo. Primeiro teste, o teste dos prazeres convenientes. O teste dos prazeres convenientes. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Primeiro teste, esse teste dos prazeres convenientes, ele é representado pelos manjares do rei, pelas comidas do rei. E eu creio que talvez esse seja um dos testes mais complicados que Daniel e seus amigos enfrentaram. Mas qual era o problema com a comida do rei? Por que este era um teste? Por que eles se tornariam impuros se comessem as comidas que o rei lhes oferecia? Primeiro, essas eram comidas consagradas a outros deuses, a entidades, a divindades locais. Segundo, eles como judeus exilados e judeus devotos, eles seguiam a lei no tocante às comidas. Eles não comiam carne com sangue, eles não comiam uma série de alimentos, eles tinham uma restrição alimentar que era baseada naquilo que acreditavam a respeito do que o Senhor lhes tinha ensinado na palavra. Agora, por que esse teste era tão difícil? Primeiro, porque representava a privação de um prazer. Você pode imaginar as mesas de doces de Nabucodonosor na Babilônia? Eu não consigo, deve ser algo impressionante. O cheiro de churrasco, de carne, de gordura queimada. Eita, teste difícil. Aliás, o teste da comida sempre é difícil. Eu lembro de encontrar o meu pai, era umas 2, 3 horas da manhã, na frente da despensa de casa, ele com uma lata de leite condensado, furada dos dois lados. Meu pai é diabético, e ele virando no gargalo. Falei, pai, o que você está fazendo? Ele pôs a latinha de lado e saiu fininho, sem falar nada. Esse teste sempre é difícil. Quem já não começou um jejum, ou toda segunda-feira começa um jejum que acaba na terça. Deixa passar o final de semana. Eita, até é difícil, você faz um voto, não, agora vai. Aí, de repente, alguém da família prepara aquela festa maravilhosa e tem de tudo. Como é difícil o teste da comida, dos prazeres. Ele é um teste difícil de sermos aprovados. Quem tem dificuldade com esse teste, levante as mãos aqui. Eu levanto as duas. Todo ano a gente faz metas, eu e a Sil. E já faz uns 3 anos que eu estou falando que eu vou baixar 5 quilos. Mas eu não sei o que acontece, que sempre aumenta mais 1 ou 2. Desde que casei, eu casei com 90. Bom, não vou falar, deixa. Já estou me sentindo mal aqui. Você quer ser ministrado, sobe na balança. Deus vai falar com você essa semana. Eu tenho certeza disso. Esse era um teste complicado. Envolvia prazer. Mas havia um prazer conveniente. Além de lutar com o desejo da carne, era conveniente não falar nada, ficar quieto. Porque comer da
comida do rei, da mesa do rei, nos tempos antigos, representava uma grande honraria. Da mesma maneira, não comer a comida que o rei oferecia, ou não participar da mesa do rei, podia significar uma grande desfeita. Eles podiam pensar, é só comida, isso não é tão importante. Eles não estavam em suas casas, eles não estavam no seu país, eles não tinham como cozinhar suas próprias comidas. Seria muito mais conveniente não criar caso por algo aparentemente menos importante. Mas os homens que chamam a presença de Deus, eles não fazem isso. Eles não são movidos por conveniências ou por apetites desenfreados. Eles são movidos por uma visão da eternidade. Leonardo Ravenhill vai dizer, se eu pudesse abrir a porta do céu por 5 minutos para vocês, todo o resto aqui perderia o sentido. Não importa se você mora em uma palafita ou em uma mansão, diante da eternidade e da glória do céu, todo prazer conveniente nesse mundo perde o sentido. Deus vai abrir uma portinha para a gente ver a glória e a eternidade hoje. Homens que carregam a presença de Deus não são movidos por prazeres e nem por conveniências. É por isso que Daniel vai falar com Aspenaz, que cuidava, o oficial que cuidava da escola dos meninos exilados. Ele vai lá, fala com aquele moço, olha, a gente não come esse tipo de comida, faz parte da nossa crença. Aspenaz responde assim, tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens, da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Bom, eles tentaram. Daniel podia dizer assim, eu falei com Aspenaz, eu fui inconveniente até, disse que não tem jeito. Podia se dar por satisfeito, seria mais conveniente. Comer comida boa, tentei. Mas homens que atraem a presença de Deus não fazem isso. Vamos fazer uma prova. Você está com medo? 10 dias. A gente vai comer verdura e tomar água. Depois de 10 dias, nos procura de novo. Meu filho, glória a Deus pela sua vida. Aleluia. E aí, depois de 10 dias, daqui a pouco vocês vão ter filhos, vai estar uma bênção aqui, né? Glória a Deus. A Nina, não, mas olha que charme. Já que eu já parei mesmo, mostra essa moça. Olha que laço maravilhoso que ela veio hoje. E vocês dois, ei, vocês, Benício, filho. Você está me desmoralizando na frente de todo mundo, Pia. Bom, ele está no outro mundo. Glória a Deus. Isso. Obrigado, tia. É isso, vamos lá brincar. Deus abençoe. Estende as mãos, abençoa. Glória a Deus. Amém. Ixi, não fui eu, a culpa não é minha. Bom, eu acho interessante porque eles não fazem isso. Eles enfrentam. Fazem um teste. Depois de 10 dias, vamos ver como é que estão as coisas. Depois de 10 dias, a Bíblia diz que eles estavam mais saudáveis, mais esbeltos, mais fortes do que todos os outros. O cardápio deles vira o cardápio de todo mundo agora. Sabe por quê? Gente que atrai a presença de Deus não se acomoda com os prazeres convenientes. Sabe, eu tenho visto muita gente sendo reprovado nesse teste. Teste dos prazeres convenientes. Não é fácil ser inconveniente. Não é fácil lidar com os prazeres da carne, ainda mais quando temos que enfrentar pessoas que nós gostamos. E sabe, é fácil de identificar pessoas assim. Elas se vestem diferente. Elas não falam o que as pessoas normalmente falam. Elas não fazem o que as pessoas normalmente fazem.
Normalmente, quando todo mundo está no meio da bagunça e da festa, elas estão sentadas, olhando. Eles se guardam, eles esperam, eles têm coragem de dizer não. As pessoas que atraem a presença de Deus são assim. Eu lembro dos embates na minha adolescência, quando eu jogava vôlei. A gente ia para os campeonatos e quando ganhava, era uma festa. Nada muito assim compatível aos valores cristãos, vamos por assim dizer. Os meninos saíam para, como eles diziam, pegar a meninada e encher a cara. E muitas vezes eu ficava sozinho, ou com mais um ou dois, nos quartos das acomodações, dos alojamentos que nós ficávamos. Eu lembro também quando eles chegavam com uma pilha de revista pornográfica e punham na minha cara. E aí eu dizia, não, eu não vejo essas coisas. Você pode imaginar o que eu ouvia naquela época? Seria muito mais fácil dar uma olhadinha e ficar quieto, não é verdade? Prazeres convenientes. Mas eu lembro do dia que os meninos voltavam. Era um quarto, que não era quarto, era uma sala de uma escola pública, onde eram nossos alojamentos, colchões no chão. E naquele dia, em vez de tirar sarro, de me ridicularizar, eles tiveram coragem de me perguntar, por quê? Por que você não vai? Por que você diz que é homem, você não faz as coisas que a gente faz, não vê o que a gente vê, não assiste essas coisas? Por quê? Eu só queria essa pergunta. Naquele dia eu comecei a falar, glória a Deus. Eu tive um encontro com Jesus, eu ouvi a voz dele, eu comecei a falar as minhas experiências. Todos tiveram que me ouvir. Eu lembro que por alguns minutos ninguém abria a boca e só eu falava. Contava as minhas histórias. Dizia, olha, eu encontrei prazer na presença de Deus que vocês jamais vão encontrar em lugar nenhum. E eu comecei a contar as experiências, ia falar, e eles perguntavam, durante minutos, durante horas, ficamos conversando. Eu lembro que naquela madrugada, quando eu fui dormir, eu deitei, era um colchão do lado do outro. Quando era lá por 5 horas da manhã, eu vejo alguém mexendo nas minhas coisas. Eu fiquei olhando, era o cara que mais tirava sarro de tudo, de todo mundo e de mim. Sabe o que ele foi procurar na minha mala? A minha Bíblia. Estava todo mundo dormindo. E ele passou acho que 1 hora lendo a Bíblia. Sabe por quê? Nós podemos carregar a presença de Deus quando passamos nos testes dos prazeres convenientes. É conveniente na tua festa servir bebida, meu irmão. Porque o que os outros vão pensar de mim? A minha família não vai entender. É conveniente tocar determinadas músicas. É conveniente promover alguns tipos de festas, ir em determinados lugares e fazer determinadas coisas. Deus quer levantar homens que carregam a presença de Deus com Ele. Gente que tem coragem de dizer, eu sou diferente. Eu não bebo, eu não assisto essas coisas, eu não vou nesses lugares, eu não faço essas coisas, porque eu vi a glória de Deus. Vocês podem tirar sarro, podem dizer o que quiser. Eu bato no peito e digo, tenho orgulho, porque eu encontrei a graça e o favor de Deus. E as pessoas vão parar para nos ouvir. Se nós somos iguais a todo mundo, ninguém vai nos ouvir. Deus quer levantar uma geração de diferentes. Gente que carrega a presença de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdinego eram muito diferentes. Mas quando eles foram lançados no fogo, todos viram. Havia uma santa presença que os acompanhava. Aleluia, em nome de Jesus. É difícil falar não para o namorado, para a namorada. Esse é um prazer tremendamente conveniente. Você quer, ela quer. Para que criar caso por causa disso? Você escolhe. Pessoas que carregam a presença de Deus dessa maneira, dizem não. É tremendamente cômodo fazer determinadas escolhas. Eu quero te convidar a ser inconveniente essa noite. Bastante inconveniente. As pessoas vão se incomodar com você. Elas vão até te xingar, porque elas vão ficar com raiva, porque elas não entendem.
Mas quando elas te derem a oportunidade de perguntarem por quê, basta uma pergunta, elas vão saber. A presença de Deus alcançou a sua vida. Você não é mais deste mundo. Você está de passagem. Você viu, abriu a porta, viu a glória de Deus. Aleluia. Quantos querem passar no teste dos prazeres convenientes? Levantem as mãos. Fica com a mão levantada aqui. Levanta as duas. Deixa eu orar por você. Senhor, esse teste é tão difícil. Senhor, esse teste é tão complicado. Eu lembro das minhas crises tantas vezes. Mas eu sei que se passarmos por esse teste, vamos atrair tua presença. Eu quero pedir, enche os meus irmãos do seu Espírito, Pai. Que eles sejam diferentes. E que a presença de Deus os acompanhe. Em nome de Jesus. Segundo teste. A imposição cultural. Preste atenção aqui. Não se movimente. Preste atenção. O Espírito Santo quer fazer algo hoje nesse lugar diferente. Quantos creem nisso? Eu creio. A Babilônia, ela não era simplesmente um reino, ela era muito mais do que isso. A Babilônia era uma ideia. Nabucodonosor, ele não queria apenas conquistar territórios e expandir os seus domínios. Ele queria criar uma cultura mundial. É por isso que ele traz para o centro do império os homens mais doutos, mais inteligentes, mais capazes de todos os territórios que ele conquistava. Ele queria transformar a Babilônia no centro do pensamento mundial. Esse era o projeto da Babilônia. É por isso que quando a Bíblia fala da Babilônia, no livro de Apocalipse, ela não está falando de um império. Ela está falando do pensamento anticristão. É isso que representa a Babilônia no livro de Apocalipse. Não se dobrar diante da imagem de ouro representava não se dobrar diante da imposição cultural babilônica. É por isso que a primeira coisa que fazem, a imposição cultural era tão forte, que a primeira coisa que fazem com aqueles moços quando eles chegam na Babilônia, aqueles grupos de exilados, é trocar o nome deles. Eles não chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael. O nome deles, de alguma maneira, refletia a cultura judaica, a cultura bíblica. De alguma maneira, os seus nomes declaravam que eles acreditavam. Ananias, Jeová é misericordioso. Azarias, Jeová é o meu socorro. Misael, quem é como Deus? Mudam os nomes deles. Sadraque, amigo do rei. Mesaque, quem é como Acu, uma divindade local. Abidnego, servo de Nego, outra divindade local. O que eles estavam fazendo? Tentando apagar os seus nomes, a sua cultura, aquilo que eles acreditavam. Mas sabe, homens que carregam a presença de Deus, não é tão fácil pará-los. Não basta mudar os nomes, eles carregam um brilho no olhar que é diferente. E eu vou dizer, pode até tentar apagar os nossos nomes, mas as pessoas verão a presença de Deus nas nossas vidas. Eu nunca vou me esquecer num congresso de juventude que eu participei, de jovens. Eu era adolescente, quem estava pregando era o pastor Paulo Solonca, já falecido. Foi pastor durante muitos anos da primeira igreja batista em Florianópolis. E ele contando uma experiência que viveu no exército. Um dia ele estava no meio do pelotão e ele ouve um oficial falando com o seu comandante. Como é que você consegue fazer isso? Duvido que você faça de novo. Aquele comandante olha no meio da multidão e começa a chamar. Vem para cá,
Você. Chama uns 5, 6, uma meia dúzia. E ele dizendo, eu estava no meio desses que foram escolhidos. E aí ele começa a perguntar, de que igreja você é? Sou da igreja Batista, sou da igreja Assembleia de Deus, sou da igreja tal. Todos eram crentes no Senhor Jesus Cristo. O oficial pergunta para ele, mas como você consegue fazer isso? E ele responde, eles têm um brilho diferente nos olhos. E o pastor Paulo falando, ele viu isso em mim. Nós vivemos um tempo de guerra cultural. As pessoas estão tentando apagar os nossos nomes. Mas eu creio que Deus vai levantar uma geração que os valores da palavra de Deus, a cultura do reino, está de tal maneira estabelecida que ela é refletida na vida, nos olhos, no jeito de falar, no jeito de cumprimentar, no jeito de agir. Nós estamos num tempo de guerra. Existe um pensamento sendo estabelecido anticristão. Eu creio que o desafio dos nossos dias é se posicionar contra isso. Muitos têm se ajoelhado diante da cultura dos nossos dias, da cultura do mundo. Quero desafiar vocês a verem alguns vídeos. Entra na internet e assiste alguns vídeos a respeito de marxismo cultural. Tem um vídeo lá chamado 2 Dedos de Teologia. Entra lá e assiste o que é isso. Antônio Gramsci escreve as suas ideias dentro de um presídio. Ele é italiano. E ele começa a dizer que para os valores marxistas se estabelecerem, eles precisavam trabalhar não na infraestrutura, mas na subestrutura. E de que maneira? Ele vai dizer assim, não tomem os quartéis, tomem as universidades. E o inimigo desse pensamento é a cultura judaico-cristã. E aí eles começam a estabelecer um domínio, estratégias de como fazer isso. Engels escreve um livro interessante, que fala sobre a família, o Estado e a propriedade privada. E ele vai, de certa maneira, apontar para a cultura judaico-cristã como uma verdadeira vilã na sociedade. E aí você começa a ver alguns pensamentos se disseminando. Hoje, se você for em qualquer faculdade pública, você jovem que está na universidade, você vai ver o pensamento de uma cultura, de um valor marxista, que vai muitas vezes contrário completamente aos valores da palavra sendo pregado nas universidades. Eu li um testemunho de um jovem que falou para mim, pastor, eu fui fazer um curso na faculdade a respeito de português. Eu queria escrever melhor. Português instrumental era o curso. A professora ensinou que era preconceito corrigir os alunos. Ela falou assim, eu recebi um livro, pastor. O nome do livro era, deixa eu ver aqui que eu me perdi, eu escrevo muita coisa. Era o nome do livro, Preconceito Linguístico, de Marcus Bagno. Ele falou, eram os valores marxistas aplicados no pensamento da estrutura da língua portuguesa. Eu fui aprender a escrever melhor. E ele falou, eu encontrei isso em várias esferas. Quero dizer, jovem, em nome de Jesus, presta atenção. Nós estamos vivendo um tempo complicado, onde nós precisamos nos posicionar. Eu quero fazer, o pastor Corte, ele faz um apanhado. E ele vai colocar os valores judaicos cristãos em paralelo ao marxismo cultural. Judaico-cristã, leis absolutas. Marxismo cultural, relativismo moral. Judaico-cristã, a base da sociedade é a família. Marxismo cultural, a base é o Estado em detrimento à família. Cultura judaico-cristã, a ideologia do sexo, existe macho e fêmea. Marxismo cultural, a ideologia de gênero. Judaico-cristã, cooperação entre as classes. Marxismo cultural, luta de classes.
Cultura judaico-cristã, liberdade com responsabilidade. Marxismo cultural, cultura da impunidade. Vitimização. Eu atendo há anos todas as pessoas que vestiram a camisa da vitimez, se tornaram vítimas da sua história, elas não saíram do lugar. Você tem que assumir responsabilidades para crescer na vida. Eu vejo muita gente que não sai do lugar porque ela é vítima do meio, do sistema, da família, dos seus traumas. Meu irmão, enquanto você não disser, eu creio que Deus tem uma história nova para a minha vida, assumir os seus erros e largar esse discurso de ser vítima, nós não vamos sair desse lugar. O Brasil está assim porque existe um complexo de vira-lata no nosso meio. A gente acha que não pode nada, que não é capaz de nada, porque nós somos vítimas de uma colonização que aconteceu há quantos anos atrás? Meu irmão, Deus tem mais para mim e para você. Nós não somos vítimas de nada, somos vítimas de nós mesmos. Chegou o tempo de se levantar e dizer, eu tenho culpa nessa história, eu posso corrigir, me arrepender dos meus pecados, escrever uma nova história. Deus está chamando o povo para abandonar esse discurso. Nós não somos vítimas, aqui tem um homem e mulher de Deus, inteligente, capaz, que Deus colocou nessa terra e que vai mudar os cursos da história. É isso que o Brasil precisa. Abandona esse discurso de vira-lata, jovem, em nome de Jesus. Para com isso. Você tem valor, você pode sim, as coisas podem ser diferentes na sua vida. Por que acreditar nisso? São desvalores e desvalores sendo pregados. E eu podia continuar a lista aqui. Mas é uma cultura anticristã tentando ser estabelecida nos nossos dias. Esses dias eu estava com a minha concunhada. Ela recebeu um documento da empresa onde ela trabalhava. E não é uma empresinha qualquer, uma multinacional, uma operadora. Regras de trabalho. Agora, banheiro de homem e mulher, qualquer um pode usar. Qualquer um pode usar. Você usa conforme sente. Se sente homem, então você vai lá no banheiro dos homens. Se você se sente mulher. E aí o meu cunhado estava do lado dizendo assim, pastor, eu não sou obrigado a que um marmanjo entre no banheiro com a minha mulher. Eu não quero isso. Daqui a um tempo não vai ter mais banheiro de homem e mulher nas escolas, nem nas faculdades. E a gente está falando, é preconceito. Não é popular falar sobre essas coisas. E estão fazendo a gente engolir uma cultura anticristã. Eu quero dizer em nome de Jesus, meu irmão, nós não vamos se dobrar nos nossos dias. Nós vamos se levantar e dizer, isso acabou, e acabou é hoje e agora. Em nome de Jesus. Eu estou falando não de um projeto de poder. Eu estou falando de um pensamento anticristão que está sendo estabelecido há anos. Por que a gente não vê? Por que a gente não percebe? Porque o inimigo cegou o entendimento de muitos. E sabe o que eu acredito? Deus vai levantar nesses dias homens e mulheres que carregam a presença de Deus, que vão ser chamados de tudo que você pode imaginar, que vão ser insultados, que vão ouvir muito, mas que vão dizer, em nome de Jesus, a Babilônia vai cair nos nossos dias. Eu creio. Pastor, por que você está falando tudo isso? Querido, eu tenho muito temor para falar o que eu estou falando aqui. Mas eu já fui em muitos lugares e países onde impera o pós-cristianismo. E sabe como começou? Pensamento. Nas faculdades. Presta atenção que você está reivindicando como certo. Até na teologia. Eu conheço pastores que falam que a gente tem que ler a Bíblia com os óculos do marxismo. Aí surgiu a teologia da libertação, algumas vertentes da missão integral, não todas. Queridos, o que eu acredito?
Nós temos que ler não a Bíblia com os óculos de Engels, de Marx, de Paul Sartre, sei lá quem você segue, meu irmão. Você tem que ler a sociedade com as lentes de Jesus Cristo. Eu vou ler a palavra de Deus porque ela é palavra de Deus com lente de mais nada. A minha cosmovisão, ela é uma cosmovisão nem de Marx, nem do capitalismo, nem de A, nem de B, nem de C. É uma cosmovisão cristã. O que Deus quer fazer nesses dias é levantar jovens que entendem isso. Eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou de Jesus, meu irmão. Eu não entro em briga no Facebook, sabe por quê? Porque Jesus não me permite fazer isso, meu irmão. Eu me posiciono sim, mas eu enxergo a sociedade, a minha vida e os valores com as lentes do Evangelho. Isso é ser cristão. Por isso, quando alguém quiser enfiar a goela abaixo para você, dizendo que você tem que seguir determinado pensamento ou pensador, diz: eu já sigo o maior de todos, Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio há 2000 anos atrás, ele não sai de moda. Os valores deles e a ética dele é do reino de Deus. A Babilônia vai cair nos nossos dias. Essa terra, sabe por que está acontecendo tanta coisa nesses dias? Porque Deus está revelando as entranhas de como o pecado está se estabelecendo na nação. Mas Deus vai limpar a nossa terra. O sangue de Jesus vai lavá-la de norte a sul, de leste a oeste. E vão ter meninos, meninas que vão dizer: eu não me dobro diante da estátua de ouro. Gente que atrai, que carrega a presença de Deus. Quantos querem passar no teste da imposição cultural? Você vai ser motivo de chacota na faculdade. Quantos são universitários aqui? Levanta as mãos. Fiquem de pé, todos os universitários. Olha quanta gente. Uma salva de palmas, esses queridos. Olhem para mim aqui. Deus colocou vocês num lugar estratégico. Só que vocês têm que ter coragem, como Sadraque, Mesaque e Abednego, de dizer: eu não sigo nem isso nem aquilo. A lente que eu enxergo a sociedade e o mundo, a minha cosmovisão, ela é uma cosmovisão cristã. E eu quero, em nome de Jesus, dizer que vocês vão ver a glória de Deus na vida de vocês. Talvez alguns não vão entender, vão brigar, vão ficar, mas vocês vão ver a glória e o poder de Deus nas faculdades onde vocês estudam. Se levantem em nome de Jesus. Não tenham medo. Ah, mas o professor, meu irmão, em nome de Jesus, Deus está te autorizando, pode levantar lá. Deus vai te autorizar, se posiciona em nome de Jesus. Estendam as mãos para os universitários, nós vamos orar por eles aqui. Pai, eu quero pedir, em nome de Jesus, veste esses jovens com a tua armadura, que eles sejam cheios do teu Espírito, e no tempo de uma avalanche de pensamentos que representam um pensamento anticristão, que eles tenham coragem de dizer: eu leio o mundo e a sociedade com as lentes e os olhos de Cristo. Pai, reveste eles de autoridade, que a verdade seja o lema deles, e que eles possam chamar Deus. Quando as pessoas perguntarem por quê, que eles possam dizer por que eles creem assim, e que a glória de Deus se espalhe nas faculdades dessa terra, que Curitiba seja um lugar, um farol, onde as verdades do reino de Deus são apregoadas. Levanta, Deus, meninos cheios do teu Espírito, gente que tem coragem, usa eles para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para esses queridos, podem se assentar.